Salve galera, tudo bom? Então, começando mais um bate-bola com o Adam a respeito daquela chamada que eu fiz ontem sobre as dúvidas e infelizmente hoje não é um dia muito feliz, né? Perdemos um amigo, o Igor, e gostaria de pedir a todos aí um good vibe para o nosso amigo que se foi. Tudo bem? Então, começando primeiro com as perguntas que estavam no Facebook. Luciano Júnior. Oi Adam, primeiro quero agradecer pelos vídeos que estão muito bons e agregam demais o conhecimento de todos. Minha pergunta é, aumentar o consumo de carbos nos dias de músculos fracos e treiná-los em um dia isolado, no caso braços, pode ser uma estratégia eficiente? Pode, é o princípio básico de ciclar carbos, correto? No qual você tem uma ingestão calórica maior, você propicia um maior anabolismo. Lembrar que você deve fazer também o ajuste para a quantidade de proteínas e gorduras do dia. Alberson País. Obrigado, Adam, por compartilhar, divulgar e responder essas perguntas feitas. Além de inteligentes, as respostas são diretas e sem rodeio. Parabéns pelo projeto. Obrigado, negão. Tamo junto, velho. João Torres. Pode ser pergunta por aqui mesmo, bicho? Pode. Seguinte, principalmente para quem treina no instinto. Jay Cutler dizia, add sets, not reps. Sacou? O que você acha? Olha, isso é um princípio que a gente já vem trabalhando faz tempo, né? A questão de aumentar as cargas ou aumentar as repetições. A questão é como você vai atingir a falha, certo? Então, existem dois tipos de treino, que a gente chama aí de tensional e sarcoplasmático, né? Onde o intuito é depletar o músculo, né? De ambas as maneiras. Eu prefiro, de verdade, add reps. Eu acho que você atingir uma falha mais longa é mais interessante do que ficar fazendo vários treininhos curtos, né? Várias repetições curtas. Várias séries curtas, perdão. Gabriel Lima. Adam, duas perguntas sobre carbo pós-treino em CBL. 1. É melhor só add carbos de alto índice glicêmico para a insulina se normalizar mais rapidamente? Ou é interessante carbos com fibras no pós-treino? Olha, sendo uma CBL, sendo a única refeição com carbos efetivos no seu dia, eu prefiro que sejam todos de alto IG e bem absorvíveis, certo? Carbos fibrosos, como eu havia dito para vocês no outro vídeo, né? Fibras de verdade, elas não são digeríveis, elas têm outro papel no seu organismo, que seria melhorar no processo aí de digestão, flora bacteriana, etc. Até mesmo o trânsito intestinal. E segunda pergunta, quais são as diferenças entre os carbos? Por exemplo, carbar no pós com arroz ou com doce de leite. É só questão da saciedade? Não, cara. Por esse ponto de vista, eles não têm muita diferença. A questão é que assim, eu prefiro muito mais que você trabalhe com 200 gramas de arroz do que com, sei lá, 50 gramas de doce de leite. Entendeu? O pico insulínico vai ser igual? Vai. Né? Eu acho o doce de leite um alimento válido, porém ele auxilia na questão do controle do desejo de comer besteira, tá bom? Paulo Berilo Marinho. Adam, o que acha do uso de glicerol? Que nem eu falei no outro vídeo, Paulo, o glicerol ele é agente emoliente, então ele consegue atrair água para si, né? E teria a questão do efeito de arraste. Muita gente usa ele como uma forma de diurético, né? Mas só que você errar a quantidade de glicerol que você utilizar, ou glicerina, né? Você acaba retendo mais água, porque você não consegue eliminar nem ele e nem a água que ele arrastou. Jonas Rosa Mello. Fala, Adam, numa dieta high fat low carb, qual a importância individual de cada tipo de gordura? Saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. Qual dar prioridade? Tem como comentar um pouco sobre cada? Valeu, tamo junto, parceiro. Obrigado. Jonas, seguinte, então, gorduras saturadas, principalmente, elas vão funcionar como fontes de energia lá na beta-oxidação que vai ocorrer na mitocôndria, etc. A mesma coisa vai acontecer com as gorduras que têm insaturações, correto? O problema é que elas vão para outras vias de metabolismo, não necessariamente a beta-oxidação como a gente conhece ela. Fala, cachorro, tudo bom? Então, as poliinsaturadas, cara, elas acabam trabalhando melhor na questão de atuarem como agentes anti-inflamatórios, né? Então, como a gente sabe lá, por exemplo, o ácido oleico, ele tem como propriedade ser um agente que vai estar entrando ali na via do ácido araquidônico, certo? Que é o responsável por gerar tanto
Perdão, me fugiu a palavra, tudo bem? As prostaglandinas, tudo bem? Que tem tanto papel pró-inflamatório quanto anti-inflamatório, tá bom? Sendo assim, eu gostaria que você adicionasse uma quantidade equilibrada, tanto de gorduras saturadas, para a questão da geração de energia, certo? Quanto monoinsaturadas, beleza? Quanto poliinsaturadas, tá bom? Orlando Júnior. Adam, alguns entendem que retenção tem relação direta com a meia-vida da testo que se usa. Outros dizem que testo é testo e não importa se é um propionato ou cipionato. Haverá ou não retenção de acordo com a dieta? Há um meio termo nessa discussão? Obrigado e parabéns. Olha, então, Orlando, o que acontece? O cipionato, cara, ele nada mais é do que uma cadeia derivada do ácido cipiônico, certo? É uma cadeia longa, por isso da questão da meia-vida maior, por exemplo, do cipionato de testo, certo? Não é tão longa, por exemplo, quanto um enantato, não é tão longa também quanto um decilenato, certo? Você tem que lembrar que a partir do momento que ocorre a clivagem do éster, a liberação da testo é tudo testo, certo? Porém, esses compostos, eles acabam sendo utilizados em outras vias metabólicas, algumas com mais facilidade, outras com menos facilidade. Se você analisar a estrutura plana do ácido enântico, certo? Do qual deriva o enantato, é uma cadeia saturada, então é mais facilmente digerível e absorvível. Só que ela é um pouco demorada, porque é uma cadeia longa, diferente, por exemplo, de um ácido propiônico, do qual deriva o propionato. Mesma coisa do ácido acético, do qual deriva o acetato. Já o ácido cipiônico, ele é dificílimo de ser metabolizado. Por essa questão, leva um certo tempo até ele ser eliminado, e como gorduras elas têm um efeito de serem solvatadas por água, é muito provável que você tenha uma maior retenção por essa questão, tá bom? Testo é testo, o éster que difere. Vamos ver as próximas. Alexson Nobre. Atingindo a concentração de cetonas recomendada pelos especialistas em cetose nutricional, 2 milimolar, 5 milimolar, juntamente com o déficit calórico ideal, quais os próximos passos para evitar a estagnação? Ou se manter nesse nível é o suficiente, necessitando apenas tempo para secar mais? Uma anexa para ser respondida apenas com sim ou não. Keto pode ser feita sem maiores problemas por indivíduos que já retiraram a vesícula? Sim. A questão é que vai demorar um pouquinho mais para você conseguir fazer a digestão das gorduras, tá bom? Se você só queria sim ou não, é isso. Olha, cara, com relação à concentração de cetonas, o que acontece? As cetonas elas se tornam tóxicas em uma determinada concentração. Então, assim, eu prefiro que você trabalhe com corpos cetônicos dentro dessa faixa, né, até 5 milimolar, e associado com déficit calórico e controle insulínico, tá bom? Nem sempre fazer aquelas dietas keto com altas calorias são interessantes justamente pela questão das cetonas geradas. Mas aí você tem uma outra estratégia, no caso, que seria os refeeds, tá bom? Sendo assim, eu prefiro que você trabalhe numa faixa de maior controle dessa concentração, justamente para poder evitar os efeitos tóxicos das cetonas, tá bom? Principalmente o sistema nervoso. Anderson Santos. Adam, que fitoterápicos podem ser usados para potencializar a produção endógena de testo, melhorando assim a libido, além de mucuna, ginkgo, maca e tríbulos? Então vamos lá, um de cada vez. Mucuna, ginkgo, e aí você também adiciona o ginseng, eles são compostos ricos em triterpenos ou terpenoides, né? Que podem fazer uma regulação de dopamina, tá bom? Então, não necessariamente isso está diretamente ligado lá com produção endógena de testo, tá bom? A maca e o tríbulos, né, eles foram muito tempo conhecidos aí como tônicos, né, sexuais, mas não necessariamente eles atuam aumentando a produção de testosterona. Na verdade, eles estão atuando ali, por exemplo, na regulação da SHBG, né, também, e também atuando em sítios específicos nos quais, por exemplo, se ligaria a testosterona, tá bom? Tecido específico. Já uma forma de aumentar a produção endógena mesmo, né, devido aos seus
compostos que são análogos de testosterona, né? Aí você tem um upregulation, o Euricoma longifolia, né? Que é o famoso long jack. Esse comprovadamente ele eleva os níveis séricos de testosterona. Outra forma de melhorar a libido seria justamente o controle da SHBG, aumentando a biodisponibilidade de testo. E também controle do estrogênio, certo? Aí a gente tem a urtiga. Para o controle do estrogênio, cara, você pode fazer aí a adição, por exemplo, do indol 3-carbinol, né, que é um derivado ali, por exemplo, de folhas escuras, né, vegetais talosos escuros. E tem o 3-bi-indolmetano, se eu não estou enganado, eu acho que é isso o nome dele, tá bom? Também tem uma via de metabolização semelhante. Jorge Farril, ou Farrell, como o pessoal fala. Olá, Bremo, aqui é o Farmaluco. Para deixar claro que lhe sirvo e acompanho, lhe pergunto: o uso de AEs está intimamente ligado a uma proliferação aumentada de células sanguíneas. Sim, a hematopoética. Entretanto, atletas recreativos continuamente apresentam problemas com imunidade. Embora a imunidade esteja muito mais relacionada com a funcionalidade do que com a quantidade, você, ó pai do fogo, para com essas porra aí, poderia nos falar um pouco sobre o que tem feito para minimizar patologias oportunistas? Então, cara, o que acontece é o seguinte, o problema não está só na questão da hematopoiese, né? A questão é o que você está produzindo na hematopoiese. Então, por exemplo, a testosterona ela vai estar atuando principalmente, a testosterona e derivados em geral, né? Vai estar atuando principalmente na eritropoiese, não na leucopoiese, certo? Tanto que é muito comum a gente encontrar nos exames um aumento exacerbado do hematócrito, né? Devido a uma proliferação celular de eritrócitos, uma proliferação de eritrócitos extremamente elevada. Com relação às células brancas, a gente tem aí compostos que são pró-inflamatórios e que se originam a partir desse constante uso de hormônios, né? Por exemplo, interleucina 6, NF-kappa-beta, kappa-B, né? Antigamente eu chamava de kappa-beta, né? Hoje é kappa-B. Que atuam diretamente suprimindo o sistema imunológico, né? Na verdade não, perdão, contrário, certo? Você tem a produção de diversos compostos, né, que são pró-inflamatórios, desencadeiam respostas imunológicas, certo? Essas respostas imunológicas exageradas são contrabalanceadas, por exemplo, com cortisol, certo? Então, o que eu sugiro? Que a pessoa trabalhe com dieta, principalmente anti-inflamatória, certo? Então, apesar do fato de muitas pessoas controlarem insulina fazendo CBL, cetogênica, elas se esquecem de adicionar principalmente gorduras que são anti-inflamatórias, que nem eu citei agora há pouco. Entendeu? Matheus Vieira Pimentel. Adam, qual sua opinião sobre o leite em dietas de bulk cut? Acha válido na questão de bater macros, em especial as proteínas? Pois muitos dizem que leite deixa a pele grossa. Obrigado por compartilhar. Os vídeos estão excelentes. Tamo junto. Matheus, pode usar leite, cara. Se você não tem problema com alergia à caseína, por exemplo, né? A lactoalbumina. Ou se você não é intolerante à lactose, cara. E aí eu digo bem intolerante mesmo, a ponto de você ter diarreias críticas e fuder toda a sua absorção de nutrientes. Adiciona, cara. Não tem problema nenhum. Pele grossa. Bobeira, cara. Muita bobeira mesmo. Alexander Luiz. Ayada, o que pode me dizer sobre a ioimbina associada com cafeína ou clenbuterol no cutting? Abraços. Então, irmão. Ioimbina, certo? Ela vai estar atuando ali nos receptores alfa-adrenérgicos, certo? De forma antagônica, beleza? Sendo assim, ela impede vamos dizer assim, o ligamento, né, daquela cascata via proteína G inibitória, certo?
Sendo assim, ela permite uma via de lipólise contínua, tá bom? O clenbuterol ele é um beta-adrenérgico específico, agonista, no qual ele aciona a via de degradação de lipídios via uma proteína G excitatória, tudo bem? A cafeína, ela atua inibindo a fosfodiesterase, que é quem desliga essa via, vamos dizer assim, via controle do AMP cíclico, certo? O AMP cíclico é o sinalizador celular da fosfoquinase. Uma vez que ele é degradado em AMP pela fosfodiesterase, a via da fosfoquinase, né, que é a PKA, ela é desligada, tá bom? A cafeína ela inibe isso, não só a cafeína como outras xantinas também. No caso, por exemplo, a teobromina e a teofilina, tá bom? Gente, encerrando a primeira parte, certo? Agora eu vou para as perguntas do YouTube. Nice. Salve, galera. Então, continuando com a segunda parte, agora as perguntas do YouTube, beleza? Hugo Dias. Você acha que Carb Up Refeed para pessoas com mais de 12% de BF, não se prendendo apenas em porcentagens, é só uma margem, é desculpa de gordo? Não acho. Guilherme Cardoso da Silva. Normalmente no CBL usam-se carbos em uma ou duas refeições após o treino. Não funcionaria também se os carbos fossem jogadas no pré e no pós-treino, totalizando 2 refeições com carbo no dia? Abraço, tamo junto. Então, a ideia do CBL é que você coloque os carbos no pós-treino. A questão é a quantidade. Então, em alguns casos, a gente trabalha com uma porcentagem de 70-30, sendo que esses 30% eles são pré-treino e geralmente de baixo índice glicêmico. Lucas Tomás. Adam, o que você acha de uso de AEs para menores de idade? Você sabe se faz fechar a epífise óssea, responsável pelo crescimento em altura? Continue com o trampo foda. Eu não vou falar o que eu acho, tá bom? Vou te responder a sua pergunta. Os hormônios, eles atuam sim no fechamento das epífises, certo? Porém, isso vai depender da questão da idade, da fase em que você se encontra. Por exemplo, na adolescência, o excesso de hormônio ele vai fazer você crescer primeiro, certo? Que é o estirão da adolescência. Porém, ele mesmo vai ser o responsável pelo fechamento da epífise, certo? Isso é determinado geneticamente. Bruno Rampazzo. Para um natural, acha ideal secar ao máximo no cutting, em nível de competição? Ouço muitos dizerem que isso não é bom, porque os níveis de testosterona podem cair muito com a gordura tão baixa. Então, exato, cara, você tem que levar em conta que testosterona ela é sintetizada a partir do cortisol, que também fica armazenado lá nas suas células do tecido adiposo, certo? Lá nos adipócitos. Sendo assim, cara, secar ao máximo num cutting natural é bem complicado, tudo bem? Por isso que às vezes eu truco essa questão dos campeonatos de fisiculturismo naturais, certo? Mas eu prefiro não entrar em detalhes porque eu sou adepto do deboísmo, né? Eu não quero treta com ninguém. Vitor D. Fala, Adam, parabéns pelo top 5 lá em Limeira. Queria saber por que não se deve ingerir doces nos refeeds. Alguns coaches liberam pizza, mas dizem para não comer doces. De jeito nenhum. Cara, opinião de cada um. Os meus alunos comem doce, comem a porra que eles quiserem no refeed. Arthur Mendes. Obrigado, Adam, por toda a informação e por favor não pare o relato. Valeu, irmão. Gabriel Alan. Adam, parabéns pelos vídeos. Cara, e continue assim. Gostaria de perguntar para você, para quem não quer fazer blasting cruise e quer simplesmente ciclar por um período, no caso de 3 a 6 meses, como sei que existem várias formas de recuperar eixo hormonal, qual seria o seu modo de fazer? Sei que varia de opinião, varia de indivíduo para indivíduo, e se o quanto é possível segurar desses ganhos na sua opinião. Cara, assim, eu evito ficar discutindo protocolos, o que eu faço ou deixo de fazer, certo? O que eu faço não é nada muito diferente do que você já deve ter ouvido falar. A questão é saber quanto usar, certo? Dos fármacos, como usar, quais são os mais efetivos e qual é o período ideal para utilizar cada um deles, tá bom? Segurar os ganhos, cara,
é complicado. Meu cachorro está chorando aqui, certo? Tudo vai depender de como você vai recuperar esse eixo, quão rápido vai voltar a sua produção de testosterona. E mesmo assim, irmão, você não vai conseguir manter um super shape, né, com uma produção natural de testo. Arthur Mendes, obrigado, Adam, por toda a informação. Por favor, não pare o relato. De novo. Gabriel Mauri, Adam, parabéns pela iniciativa. Na sua visão, qual a melhor forma de acelerar o metabolismo naturalmente? Treino, cardio, não necessariamente um cardio HIIT, mas só que um cardio constante todo dia, certo? Estratégias nutricionais. E não estou falando de comer a cada 3 horas, eu estou falando de se manter alimentado, certo? E manter períodos de jejum ideais, certo? Eu tenho vários alunos que fazem, por exemplo, IF. Não é uma estratégia que eu acho válida, por exemplo, para mim. Já fiz o teste. Eu consigo manter meu metabolismo melhor em estado alimentado, tá bom? E é isso, gente. Eu acredito que a gente finalizou as perguntas, né? Estou muito satisfeito, porque eram perguntas muito boas dessa vez. E só para finalizar, né? Como eu disse, mais uma vez eu estou aí em preparação para os campeonatos abertos no final do ano, que é o Sul Brasileiro e o Mr. Santos. Eu não vou ficar falando diário, tá bom, gente? Eu só estou comentando. Hoje, por exemplo, é dia de treino de pernas, eu tenho que melhorar esse ponto, que em Limeira ficou bem claro que eu preciso melhorar os cortes. Então eu fiz um primeiro treino agora na parte da manhã, trabalhando porção anterior da coxa e glúteos. E agora na parte da tarde eu vou trabalhar o posterior e provavelmente panturrilhas, certo? 2 cardios no dia, 40 minutos cada um, tudo liso. E é isso, gente. Agradeço aí a atenção de todos. Gostou? Se inscreve no canal, dá um joinha, me acompanha no Face, me acompanha no Instagram, beleza? Queria agradecer de coração a todos vocês, agradecer aos meus patrocinadores que estão aí me apoiando nessa jornada, que é a Metamorfose Brasil e a Sintamax, certo? Muito obrigado mesmo. E é isso, vamos continuar com os bate-bolas. Abraço, tamo junto.